temos. É o Paraguai. Não é? A questão da China não ter seguridade social, você colocou aqui, a China já está construindo o maior estado de bem-estar social do mundo. A China, 96% da população ela é coberta por um seguro de saúde. 90% já tem segurança social garantida. São todos esses espantalhos que se constroem sobre a China que vai ficando aí no senso comum. Não é? Gastos públicos, poupança, campanhas nacionais e China. É basicamente isso. Não é? Ou seja, é muito espantalho, ou seja, não tem um debate de profundidade sobre absolutamente nada no Brasil hoje. Esse que é o ponto. É difícil sentar hoje com um liberal no Brasil e ter uma conversa de profundidade, porque vem com espantalho, os mesmos argumentos de 40 anos atrás, ditadura, democracia e por aí vai. Agora eu vou pôr o pessoal na conversa, a gente está com quase 9 mil pessoas ao vivo acompanhando aqui essa conversa. Se der o like, bate 10, cabeleira. Eu acho. Então contribuam no like aí. Galera, dá o like aí, obrigado, viu? A Rita Carolina Guimarães, ela mandou... A Rita Carolina Guimarães, ela mandou R$200 aqui e ela comentou: gente, faz ela falar de Brasil atual, pelo amor de Deus. A gente sabe o que foi ditadura, ela só fala de outros países e eu queria ver falar do Brasil. Todo mundo no chat tá falando, fala de Brasil, vamos parar de falar de China, parar de falar de ditadura, de comunismo. Eu também acho que é importante e por isso eu queria sugerir algo aqui. Eu quero dar 3 minutos para cada um de vocês para falar sobre educação. Se você virar deputada federal, qual que é a sua proposta para melhorar a educação do Brasil? 3 minutos. Ótimo. Minha proposta para melhorar a educação no Brasil é ter direito de escolha, coisa que o Brasil não tem. Né? O Brasil gasta muito mais do que a OCDE, gastos com educação. Nós gastamos 6% de tudo aquilo da renda que a gente produz com educação. Eu fui candidata a prefeita de São Paulo e eu fiz um estudo. E só para vocês terem uma ideia, o custo naquela época, né, agora já deve estar muito maior, o custo da escola pública, da mensalidade do aluno hoje na escola pública, se você for contar o gasto que é feito, que a gente paga com os nossos impostos, é mais alto do que das escolas particulares aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, um custo por aluno que na época era de R$ 1.700, quanto seria hoje? É mais caro do que de uma escola, por exemplo, privada. E o que isso gera? O aluno sai sem ler nem escrever. Então, a minha principal proposta era exatamente essa. Por que a gente não traz para o Brasil opções como existem em vários outros países do mundo, que são outros modelos de educação, inclusive de um país que foi o que mais cresceu a produtividade, que foi a Coreia. A Coreia teve uma produtividade gigantesca, mas se você for pegar universidade privada, até ensino médio, né? Ensino médio era pago, né? Então, a gente tem ali, mesmo um modelo, que é um modelo que todo mundo fala bastante, entrava também por você ter parcerias. Porque qual que é o grande problema hoje da escola pública do Brasil? É que ela não funciona. Porque você tem, por exemplo, em cada 4 professores não está na sala de aula. A cada 4 dias o aluno não tem aula. Ou em 4 salas, um está sem aula. E você não pode mandar embora. Né? E quais que são as propostas sempre da esquerda? Jogar mais dinheiro e garantir, está sempre preocupada em garantir a estabilidade corporativista. E isso é um grande problema. A gente tem que se preocupar com o aluno. A gente tem que se preocupar com o aluno, que ele realmente aprenda. E por que você não pode dar liberdade para os pais? E aí, qual é o modelo brasileiro? Saiu lá, né, os pais que foram acusados por fazerem homeschooling. Você pega as crianças, falavam diversos idiomas, letradas. E os pais vão ser presos por causa disso? Tem um monte de família, Elias, que está fugindo para o Paraguai. Várias famílias, porque lá pode o homeschooling e aqui no Brasil não é permitido. Por que a gente não permite outros modelos? Por exemplo, Liceu Coração de Jesus, no meio da Cracolândia. Era uma escola privada que ia fechar. O que se fez? Permitiu que ela tivesse alunos da rede pública. A escola com os melhores indicadores de São Paulo. Sabe o que um parlamentar da esquerda e do PSOL fez? Veio pedir para fechar essa escola. Os pais adoram as escolas, os alunos estão bem, e ele vai pedir para tirar
o aluno fechar aquela escola. Por quê? Porque ele não aceita outro modelo que não seja 100% estatal, com o currículo estatal, pelos professores estatais, totalmente dominado pelo Estado, que falhou no Brasil até hoje. Então, eu quero liberdade de escolha dos pais. Você permite outros modelos, assim você vai ter competição e o pai escolhe onde coloca o seu filho. Vai ser financiado pelos nossos impostos. Vai continuar sendo financiado pelos nossos impostos. Vai ser gratuito, mas com direito de escolha do pai do que é melhor para os seus filhos. Obrigado, Marina. Elias, você eleito como parlamentar, qual que seria a sua bandeira em relação à educação? 3 minutos. Primeiro que a gente tem que partir a educação particular, tem um partido universal. Eu acho que nós não temos condições de discutir o futuro da educação no Brasil sem discutir um projeto nacional de desenvolvimento. A educação não é o fim em si mesmo. Você pode investir muito em educação, você pode investir muito em outras opções, como você está colocando aqui, ou privatizar a educação, que é o sonho dos liberais, né? Porque o Estado não funciona, mas eles querem aquilo para eles, né? Porque é uma fronteira de acumulação, educação, né? Eles querem para eles. Mas você pode ter os melhores doutores formados no Brasil, os melhores mestres formados no Brasil, num país sem projeto nacional, um país que não se reindustrializa. Para onde vai esse pessoal? Então, primeiro eu quero discutir o país que nós queremos. Ou seja, um país que o Brasil vai ser daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos. A gente vai avançar, por exemplo, nas infraestruturas semicondutores. Nós vamos avançar nas cadeias produtivas avançadas de inteligência artificial. O que nós queremos para o Brasil em 30, 40, 50 anos? A partir de um projeto nacional, como a Coreia do Sul fez, como a China fez, Estados Unidos fez, aí sim você vai criar um sistema educacional que vai muito além dessa ladainha liberal da escolha individual. Que é uma ladainha liberal essa, né? Uma ladainha liberal, escolha. O pai não quer colocar o homeschooling. Não, a questão é o seguinte: que país nós queremos? O Brasil vira o quê? Vira um fazendão? Vender soja, petróleo e ferro? É isso? Então você não pode reclamar da educação que nós temos. Nós temos educação hoje que entrega pessoas para quê? Para isso. Para um país que se ampara nas leis das vantagens comparativas, de Ricardo. Vai vender soja, minério de ferro e petróleo. Então, acho que a minha grande bandeira para a educação é definir primeiro qual que é o nosso projeto de país. O Biden, por exemplo, que lá os americanos é livre comércio, não é isso? O Biden tentou jogar a fronteira tecnológica para frente, colocando $1 trilhão de economia para investir na fronteira tecnológica. Isso gerou uma quantidade absurda de empregos para trás, de jovens envolvidos em quê? Em alta tecnologia. A Coreia do Sul agora está partindo para o quê? Para o 6G, 6.5G e 7G. Para enfrentar o quê? Tanto eles querem um pedacinho um pedacinho ali da corrida tecnológica, como eles querem enfrentar o desemprego entre jovens. Gerou 1 milhão de empregos entre jovens, esse é o programa que eles têm, com investimento público, né, privado, que o setor privado não coloca o dele na reta para investimento de risco, por conta desse tipo de coisa. Então, é impossível discutir educação sem falar que país nós queremos, qual o nosso projeto nacional. É vender soja, minério de ferro e petróleo? Se é isso, o que está aí está ótimo. O que está aí está ótimo. Agora, o meu país que eu quero é um país que chegue lá. E agora, é muito fácil criminalizar professor, é muito fácil criminalizar a estabilidade. É muito fácil. É muito fácil. Muito fácil. Eu acho, inclusive, que os liberais brasileiros eles têm que ser responsabilizados por esse tipo de opinião sobre o professor. Vai ver como as condições que o professor dá aula hoje na periferia de São Paulo. Mas o exemplo é o liceu lá do Coração de Jesus, tal, que é o colégio para rico, né? É sempre, por exemplo, o colégio de rico, né? Uma coisa que é impressionante. Eles não escondem que eles não gostam de pobre. É uma coisa que é muito impressionante. O exemplo é sempre esse. Só um fator, tá? É bem mais barato do que a rede pública de ensino, tá falando per capita, né? O custo do aluno lá no Colégio do Coração de Jesus é muito mais baixo para o Estado do que as outras escolas públicas. Elias, muitos liberais falam hoje no Brasil que um dos custos para o desenvolvimento da China foi uma árdua escala de trabalho que é a 996. Né? O governo de esquerda hoje tem defendido o fim da escala 6x1. É uma pauta importante no Brasil. Você pode comentar em 3 minutos sobre o fim da escala 6x1, se isso vai ajudar a desenvolver o Brasil, se você defende essa pauta, e depois eu quero que a Marina também comente sobre isso. Vamos lá, pessoal. Primeiro que essa coisa... as pessoas não estudam a China, elas leem a revista Veja. A fonte de informação do Paulo Guedes sobre a China é a revista Veja. Ele deu um curso sobre a China, da China. Claramente o cara que leu a revista Veja para falar da China. A escala 996 na China, hoje ela é algo altamente periférico e com altas multas do Estado sobre as empresas que praticam isso daí. Já aconteceu no passado? Já aconteceu no passado.
Não foi o fator que fez desenvolver, não foi isso? Não, pera um pouquinho. Mão de obra escrava, que país se desenvolveu com mão de obra escrava? O que fez a China se desenvolver foi investimento público. Investimento. Estado, banco público. Não foi ter mão de obra escrava. Vamos levantar um nível de debate, pelo amor de Deus, pessoal. Vamos levantar esse nível de debate. Mão de obra escrava e mão de obra barata não é fator de produção, pessoal. Fator de produção de empresas estrangeiras no país é acesso ao mercado. Se uma empresa estrangeira foi para a China por causa da mão de obra escrava, por que não foi para a África? Por que não foi para a Nigéria, por exemplo? É só os liberais juntam Lé com CRE. BA, Lé com CRE. Foram para a China porque é mão de obra barata. Mentira, foram para a China porque existe um mercado gigantesco na China e uma mão de obra altamente educada nos 80. Ponto. Isso não é fator de produção, pessoal. Vamos levar um nível, pelo amor de Deus. Eu gosto de falar com o liberal americano, que eles entendem de como as coisas funcionam. Sabe? O ponto da questão da escala 6x1, pessoal, isso é uma questão que é civilizacional. As pessoas têm o direito de ter um dia mais com a família, as pessoas têm o direito de descansar, e mais do que isso, elas têm o direito de ter o quê? De tomar para si um pedaço chamado os ganhos de produtividade. É simplesmente isso que a gente quer. A Val Libero vai falar assim, quem vai pagar a conta disso daí? Os economistas liberais são os economistas de custo, tudo é custo, né? Tudo é custo. Quem vai pagar a conta disso daí? Marina, eu sou contra pequeno empresário pagar imposto no Brasil, sabia disso? Tamo junto. Eu sou contra pequeno... já é uma proposta. Não, eu sou contra pequeno empresário pagar imposto no Brasil. Sou contra. Eu também sou contra. Somos contra. Entendeu? Ou seja, isso que vai pagar a conta do filho da escala 6x1. Agora vê, por exemplo, o supermercado. As taxas de lucro dos supermercados do Brasil, hoje, nada contra taxa de lucro, eu não sou moralista não, tá? O lucro é parte do sistema, tá? A taxa de lucro desse pessoal, e eles mantêm as pessoas em escala 6x1. Eu não estou falando aqui não estou falando do MEI, por exemplo, porque mais de 90% dos MEIs no Brasil, de microempreendedor individual, é só a família que é empregada. Não estou falando desse aí, estou falando do pequeno, do médio e do grande, que quer manter escravizada aquela pessoa e com altas taxas de lucro. Então, é uma pauta civilizatória o fim da escala 6x1. E eu acho que as pessoas que são contra o fim da escala 6x1, elas seriam contra o fim da escravidão, por exemplo. Elas seriam contra a CLT, por exemplo. Os mesmos argumentos que se usam contra a escala 6x1 se usavam contra o fim da escravidão no século retrasado. A burguesia brasileira, ela não sai do século XVIII em matéria de relações de trabalho. Uma coisa que é impressionante isso. Marina, se você pudesse votar aí no fim da escala 6x1, qual seria seu voto? Eu seria contrária por um simples fator. Eu acho também que todo mundo tem direito ao descanso, né? Aliás, eu acho que todo mundo no mundo deveria receber 50 mil reais por mês. Só a favor das pessoas terem uma vida boa, de poderem descansar, de ter o direito, né, a ter um tempo com seus filhos. Eu sou super a favor. O problema é que você não muda isso por decreto. Não é a lei que vai gerar riqueza. Não é porque, de repente, eu acho que todo mundo tem direito a ter uma vida boa, que, por decreto, eu consigo fazer uma lei de que todo mundo vai ter uma vida boa. Essa que é a minha grande diferença. Eu não acredito que o Estado, porque ele está desenhando, de repente, isso vai se transformar numa regra, como, aliás, não acontece na China. O Elias acabou de falar da China, que a China proibiu isso, mas, na verdade, isso é burlado. Aliás, quantas horas trabalhadas são na China hoje, de acordo com o próprio governo que eu estava pesquisando aqui? 48 horas versus 39 no Brasil. Pô, é uma diferença grande. Na China, hoje, em média, um trabalhador, durante a semana, trabalha 9 horas a mais do que o Brasil. Essa que é a realidade hoje da China, né? Então, por quê? Porque você não muda isso na canetada. Eu sou a favor da escala livre. É isso que eu sou a favor. O cara quer trabalhar mais, ele trabalha. Se ele quiser trabalhar menos, ele trabalha. Ele trabalha o quanto ele achar necessário para atingir aquele padrão de vida que ele quer. É isso que eu sou favorável. Você mudar na canetada, o que vai acontecer? Vai ter demissão, você vai aumentar o processo de robotização. Você que fala tanto de tecnologia, você sabe que isso está acontecendo. Já está acontecendo. Grandes redes que estão, primeiro, quebrando. Então, a gente já vai ver demissão, né? Ainda mais com a 6x1 entrando, vão quebrar. Grandes redes vão... Pequenas, então, nem se fala. A gente sabe, quando você faz uma decisão como essa, de acabar na marretada, quem mais vai sofrer são os pequenos comércios. Os grandes, eles têm um jeito, eles vão robotizar. Você vai agora no supermercado, você vai lá e aperta. Vários lugares você já vai hoje, não é? Você vai fazer compra, você joga lá, passa o QR Code e tal, não tem mais caixa, porque não precisa mais. Então, os grandes vão robotizar, os pequenos vão quebrar, e quem vai se dar mal?
Quem vai se dar pior vão ser os pequenos empresários. Vai ser exatamente aquele trabalhador que depende disso para viver. Então, eu sou contra, não porque eu não acho que as pessoas mereçam ter o seu tempo de descanso. Eu acho que elas deveriam ter. Eu sou a favor. Pode ser. Qual a escala ideal? Trabalha 2 dias e folga 5, se isso fosse resolver os problemas. Mas a realidade é que mudar isso por lei e por decreto não resolve o problema. E o que acontece em todo país em que aumenta essa regulamentação, o que é? Você começa a ter automatização, você tem uma quebra, principalmente de pequenas empresas que não conseguem se adaptar, você tem, sim, um maior desemprego e você tem um achatamento também de salários. E é uma mentira, as pessoas vão dar um jeito de burlar isso, como, aliás, elas fazem hoje na China, em que as pessoas trabalham 48 horas contra 39 aqui no Brasil. Marina, as bets têm se mostrado um grande problema no Brasil. Você, como liberal, qual que é a sua opinião sobre as bets? Então, eu sou liberal conservadora. Levanta a mão aqui. Eu acho um grande problema. Né? Aliás, nós temos hoje, só para você ter uma ideia, de cada R$10 que vai para o Bolsa Família, R$10 que vai para o Bolsa Família, 3 são gastos em bets. 3 são gastos no jogo, né? Então, é um problema. Eu, particularmente... Outra coisa é de você poder ter comercial a respeito. Então, tem certas coisas que eu, como... Enfim, nessa pauta eu sou mais conservadora, assim, tanto na questão das drogas, quanto na questão da liberalização dos jogos de azar. Particularmente, eu acho que a lei, da maneira como foi feita, foi errada. E eu acredito que uma das coisas que seria mais fácil, talvez, hoje de mudar, é exatamente isso. Por que você vai ter propaganda? Propaganda disso, além de tudo é permitido propaganda. E propaganda, por exemplo, para criança, né? Então você tem ali, a criança está assistindo um jogo de futebol e tá lá o negócio de como é que vai jogar no tigrinho, né? Então é um problema grave. Eu vejo que a gente precisa, é uma das bandeiras que eu acho que a gente tem que tomar conta, porque as famílias estão muito endividadas e acaba trazendo várias outras consequências, inclusive para o núcleo familiar, desenvolvimento pessoal das famílias, das pessoas. Então, eu particularmente acredito que a maneira como isso foi feito não é a ideal. Eu não teria votado assim. Elias, quer falar sobre as bets? Proibir, pô. Proibir. Simples assim. Eu acho que concordando com a Marina, talvez seja até mais radical do que ela nesse aspecto, indo ao encontro do que ela fala, não de encontro a encontro, eu acho que tem que proibir bet. Tem que proibir pornografia na internet. Existe aí eu acho que ela vai ser contra, acho que tem que regular as redes sociais no Brasil. O mundo inteiro caminha para isso. A França e a Inglaterra já está proibindo crianças, jovens de 16 anos de idade ter rede social. Tem que ser regulado isso. E não é ser regulado porque eu sou estatólatra, eu quero que o Estado faça. Não. Porque hoje as redes sociais viram um território de ódio. Eu tô aqui debatendo com a Marina, aqui, de forma muito tranquila, viu, Marina? Eu e você. Educado, eu gostei dela e tal. Mas, se deixar... O que vai acontecer aqui é gerar uma rede de ódio na internet em que as pessoas que gostam dela vão me achar um demônio e vice-versa. Rede social é para isso. E vira um território de ódio. Você vê essa questão que envolve, por exemplo, a pornografia. Você vê as posições que as meninas que são hoje estupradas, por exemplo, são estupradas em estupro coletivo. São posições que esses caras veem em filme pornográfico, por exemplo. Tem que ser proibido esse negócio. Né? Ou seja, eu acredito que tem que haver regulação de rede social no Brasil, tem que haver uma proibir bet, não tem conversa, concordo com ela, virou um mal do país isso daí, né? Eu acho que é isso, não tem muito o que falar sobre isso não, Marina, eu acho que é isso, não tem como, aqui não é ser de direito, ser de esquerda em relação a isso, eu acho que tá prejudicando o país abertamente, isso daí. A Rita Carolina Guimarães mandou mais R$200, obrigado pela sua participação, viu, Rita? E perguntou, Marina, como você sugere que sejam destinados os impostos para tentar amenizar minimamente a desigualdade social, já que o assistencialismo do governo é ineficaz? Corta os impostos. A minha resposta para ela é essa, cortar imposto. Acho que a melhor maneira de diminuir
né, a nossa desigualdade é exatamente essa, porque eu também acredito que o Brasil ele tem chance, sim, de gerar, de avançar, de criar inovação, de ter avanços tecnológicos, de melhorar a nossa renda, mas eu acredito que com a carga tributária, infelizmente, que a gente tem, nós não somos competitivos. A gente está perdendo as empresas para o Paraguai, infelizmente. Essa que é a realidade. Ele é vizinho aqui e as empresas estão todas indo para lá. E por que as empresas estão indo para lá? Porque a taxa tributária lá hoje é muito mais baixa. Então, eu acredito que a melhor maneira é exatamente isso. Vamos cortar impostos. Cortar impostos. E aí, vamos lá, nós hoje gastamos, né, mais de 40% do PIB. Esse é o nosso gasto, né, por ano. É isso que o governo gasta por ano. Então, uma parte disso é coberta por impostos, o que não é coberto por impostos é coberto por endividamento. Só para ter uma ideia, nesse governo do Lula, ele vai aumentar a carga tributária em quase 10% do PIB. Então, as futuras gerações, elas estão endividadas. E há uma taxa de juros, isso é importante, tá? De todos os países do mundo, todos. O Brasil é o pior em termos de endividamento e custo. Nós temos o maior custo e a gente continua se endividando nessa taxa de juros literalmente de agiota. Eu acho um absurdo a gente pagar 1 trilhão de juros, mas a gente paga porque a gente é um governo que gasta demais. Então, para mim, o que passa aqui é reduzir os gastos. Vamos reduzir os gastos e, com isso, reduzir os impostos. E em relação aos programas assistencialistas, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, Bolsa Família, né? O Bolsa Família tem vários problemas, inclusive de sair um estudo que mostrou que ele desincentiva o trabalho e principalmente o trabalho de jovens. Então, a gente vai ter aí um monte de jovem que está saindo, né, da escola e que nunca vai trabalhar. Nunca vai trabalhar. Então, isso é um problema grave. E um monte de gente que precisa empregar e que não consegue, não tem mão de obra. Então, eu vejo que isso precisa ser revisto, esses programas, né? E ao rever esse programa, para quê? Para que a pessoa seja encaminhada para o mercado de trabalho. Então, vamos lá, se você recebeu ofertas de trabalho, recusou, aí você tem um corte do programa, ou um corte gradual, de que se você conseguir um trabalho, não cai de vez o programa. Então, tem várias maneiras de resolver isso. Agora, não é esse o grande gasto brasileiro. Esse é que é o problema. Por exemplo, o que a gente gasta hoje com os turbinando o BNDES, turbinando o empréstimo, usando várias... É muito maior do que isso. O que a gente hoje gasta, por exemplo, quem são as profissões mais bem pagas do Brasil? As 10 são servidor público, né? Então, o dinheiro não é o Bolsa Família a questão. O Bolsa Família é 1,5% do PIB, mas eu tô falando, a gente gasta mais de 40%. Então, o problema aqui, né, por mais que, primeiro, o incentivo do Bolsa Família é péssimo, isso não resolve, mas não é ele o grande ponto do grande gasto brasileiro. Então, tem muito lugar para cortar gasto. E aí, ao cortar esses gastos, você tem uma queda da taxa de impostos e, assim, você consegue gerar emprego, gerar renda, gerar inovação e desenvolver o país. Quer comentar? 3 minutos aí. Primeiro que o assistencialismo do governo maior é os bancos, 1 trilhão por ano. Ninguém fala do assistencialismo da classe média, que tem direito à restituição de imposto de renda. Ninguém fala isso. Então tem o assistencialismo dos bancos, que é metade do orçamento, e tem o direito à restituição de imposto de renda, que também é uma forma de devolver para o cara aquilo que ele entregou para a sociedade, né? Então isso não é visto como assistencialismo. Agora, Bolsa Família é. Olha, qualquer processo de desenvolvimento, seja ele capitalista ou socialista, vai ter aquela parcela da população que não vai conseguir entrar. Ou seja, então os programas de complementação de renda são fundamentais hoje. E aqui numa questão moral. Não é uma questão moral. Eles são fundamentais. O Bolsa Família, por exemplo, fez com que o Nordeste brasileiro, durante os governos Lula, teve crescimento chinês no Nordeste brasileiro, o Bolsa Família. E ninguém deixa de trabalhar com a do Bolsa Família. Qual que é o valor do Bolsa Família? R$200? Alguém vai deixar de ter um emprego com a R$200? Eu não sei, eu queria ter acesso a esse estudo. Então é uma dúvida legítima, né? Não é certeza não. Então o Bolsa Família, ele é ultra necessário, o Bolsa Família. Agora, o Brasil não vai. E tem outra, diminuir a desigualdade, para responder a pergunta, a pessoa é taxa rico. O que a Europa faz? O que os Estados Unidos faz? É taxa rico. A única forma de reduzir a desigualdade é taxar rico, juros e dividendos. Você vai diminuir a desigualdade, mas não vai se criar condições objetivas para o financiamento da produção. Porque o financiamento não sai do orçamento de um Estado. O orçamento do Estado é para manter o Estado em pé. O financiamento da produção é de banco, sistema financeiro. E é para isso que existe BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, 144 bancos estatais na China, uma série de bancos nos Estados Unidos. Ou seja, a produção
de ciência, tecnologia e inovação, e o crédito bancário, até porque nós estamos falando de economia monetária de produção, vem do sistema financeiro. É isso que financia uma economia e financia a corrida tecnológica. É por isso que qualquer lugar do mundo se gasta mais do que arrecada. Diminuir a desigualdade no Brasil passa, taxar rico, milionário, bilionário e dividendos. Não se taxa isso no Brasil. É uma vergonha, que é um imposto regressivo, que chega a ser vergonhoso. E não é moral a questão, e não é uma questão de burguesia e proletariado. Eu só quero que os ricos brasileiros paguem o mesmo imposto que a OCDE paga, que os americanos pagam. Só isso que eu quero. Vai reduzir drasticamente a desigualdade. E outra forma de você distribuir renda é aumentar a taxa de investimento. Por quê? Porque investimento é o quê? É a transformação de uma grande renda em uma miríade de rendas. E para aumentar a taxa de investimento precisa do quê? Sistema financeiro de longo prazo. Isso é Schumpeter, isso é Keynes. Isso são intelectuais pró-capitalistas que dizem isso, eu concordo com eles. Eu também. Então, não existe isso no Brasil. Então, o financiamento da produção vai ser criação de moeda mesmo, porque os bancos criam moeda. Os bancos criam moeda. É assim que funciona. Não é porque eu quero, não tenho o menor fetiche por isso. Mas é assim que funciona. Não é o Estado, o orçamento do Estado que financia a produção, são bancos. Ô, Elias, o Realista Moderado mandou diversos superchats para você aqui. Eu vou ler um deles aqui. Se você quer ser aprovado em concursos públicos de carreiras policiais, venha para o Instituto Oliver.